Bom dia a todos. A gente está aqui para esse quinto debate dessa nossa série de encontros, de discussões relativas a esporte, a Olimpíadas. Graças, né, aos nossos patrocinadores, Nissan, Boticário, Bradesco, Vivo. E o debate de hoje eu acho que vai ser até um pouco especial, porque os 4 anteriores ficaram muito focados em Olimpíada, né, no projeto olímpico brasileiro, e esse, claro que a gente vai falar de Olimpíada, de projeto olímpico brasileiro, mas a gente vai abrir um pouco mais para falar de esporte. Para falar de esporte, para falar de cidadania, para falar de gestão. E para pensar um pouquinho, tá bom, depois que acabar as Olimpíadas, o que a gente vai, o que vai sobrar desse país em matéria de esporte? Hoje a gente está me ajudando aqui na entrevista Alexandre Salvador, editor da Veja, o cara que está mais por dentro de esporte, de Olimpíada, de Pan-Americano, e os nossos convidados, né? O Raí, não sei se vocês conhecem, ele jogou bola, eu acho, né? Mas foi o goleiro que você foi, não? Né? Na verdade, ele é o irmão do Sócrates, né? Todo mundo sabe disso. Ele jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, que eu me lembro. Aí, Isso. Mas, na verdade, isso não importa, tá? O que o Raí fez antes, nem o que a Ana Moser, que jogou um pouquinho de vôlei, né? Ganhou lá uma medalhinha. O que foi? Bronze, Atlanta, foi isso? Né? Foi só a primeira, né? E aí teve uns Grand Prix, né? Que ano sim também o Brasil chegava à final, né? Você ganhou 3. Só em anos pares, 94, 96, 98. E a Ana, ainda por cima, foi a 4ª brasileira a entrar no Hall da Fama do vôlei. Não é pouca coisa, né? Mas, enfim, isso também não interessa, né? O que interessa é o que eles vieram fazer aqui, o que eles representam hoje. Eles comandam uma ONG que se chama Atletas pelo Brasil, que está discutindo com muita profundidade o esporte, né? E eu anotei aqui uns nomes, né? Porque parece que a gente está em 4 nessa bancada, e, na verdade, tem muito mais gente, né, via Atletas do Brasil. Eu queria só falar alguns nomes. Ida, Patrícia Medrado, Neco Aertes, Gustavo Borges, André Domingues, Bernardinho, Clodoaldo Silva, Branca, Daniel Alves, Hortência, Montanaro, Lars Gael, Leandro Guilheiro, os meus 2 ídolos maiores no esporte, Carmen de Oliveira, maior maratonista da história do Brasil, e Joaquim Cruz, maior corredor, Fernanda Keller, Leonardo, fora as empresas que estão juntas nesse projeto, né? Tem várias empresas aí. Então, para começar, eu acho que o Raí podia explicar um pouquinho o que é Atletas pelo Brasil, para que serve, o que está fazendo, o que está trazendo para o Brasil. Legal, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu estou com isso aqui na mão e vou começar falando, mas porque a Ana não tinha chegado, porque ela que é a presidente da Atletas, então ela que... Mas vamos estar aqui juntos, só mostrando para vocês o que é Atletas e a atualidade, né? A principal atualidade. E o Serginho falou bem dessa nossa preocupação de estar discutindo profundamente o esporte. Muito foi falado nesses últimos 6, 7 anos do legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas agora. Qual que é o legado? E nós, atletas, sempre tentamos buscar a questão do legado. Claro que existe um legado na cidade, no caso da Olimpíada, na cidade do Rio de Janeiro, de infraestrutura, de ginásios, estádios e piscinas, mas pouco foi falado, e essa é uma discussão que a gente vem trazendo, e eu acho que a gente está conseguindo fazer avançar sobre o legado da atividade esportiva em si, a atividade esportiva como um direito de todos, né? A atividade esportiva nas escolas, o esporte educacional, o esporte de base, e por aí vai, né, até chegar ao alto rendimento. E
E isso a gente vem discutindo. Começamos internamente e depois fomos traçando uma estratégia. Então, Atletas pelo Brasil é uma associação de atletas, hoje são quase 60 atletas, que muitos deles, né, envolvidos em outros projetos sociais, no caso da Ana, eu e Paula, Lasgael, vários outros, Joaquim Cruz, que têm projetos sociais na ponta, né, trabalhando em regiões pobres, normalmente, trabalhando com esporte educacional, esporte democrático, né, para todos. Isso é uma coisa interessante, que tem aqui todos os atletas de alto nível. A gente sabe que são poucos, né, que chegam ao esporte de rendimento, mas a gente sabe principalmente o quanto o esporte pode beneficiar a qualquer pessoa, né? Que deixa aqui a Patrícia Medrado está ali, que você citou, o André Veras também, são dois. Eu nem tinha visto a Patrícia. Dois outros ex-atletas. Então a gente há 9 anos atrás, muitos desses atletas que já estavam envolvidos, né, engajados em algumas causas, diferentes causas, mas principalmente o esporte, se juntaram para, se a gente consegue, cada um na sua atividade, na sua instituição, ou no seu canto, consegue fazer muita coisa, né, beneficiar muita gente, e se a gente se juntar e usar o poder de comunicação, de mobilização juntos, a gente pode fazer muito mais, né, e ter uma influência nacional, não só local, como é a nossa atuação. Então, foi assim que surgiu. E aí, né, teve 10, 12 atletas, né, no início, e foram se juntando outros, e a gente foi traçando. Então, Atletas pelo Brasil é uma ação política, tecnicamente é uma ação de advocacy, que então a gente não tem projetos, né, na ponta, não trabalha diretamente com crianças, mas a gente trabalha para influenciar políticas, né, e estratégias, influenciar políticas públicas, principalmente, que atinjam ou favoreçam o país como um todo, né, no que se diz respeito ao tema esporte. E a gente vem traçando algumas estratégias com alguns avanços já. Essa aqui é a nossa missão, né, melhorar o esporte para melhorar o país. Vou passar rapidamente e depois falar de um assunto específico, né? Uma associação sem fins lucrativos, cerca de 60 atletas. Então, aqui o Serginho citou alguns, aqui são outros tantos, e a gente sabe que a tendência é crescer, a gente tenta ir agregando, e muita gente importante, que quer participar, que participa, ainda não está como associado oficialmente, mas que ajuda. Ser uma organização referência no advocacy pelo esporte, então uma ação política, não, como instrumento de transformação social. Então, o esporte, no sentido mais amplo da palavra. Aqui são detalhes de diretoria, conselho fiscal. Né, acho que uma das coisas importantes... Né, oi? Você tem um microfone aí. São todas... Por favor, presidente. Pode se atravessar, Ana. É essa a ideia. Só estou dando um toque. Todos voluntários, né? São todos voluntários. E acho que uma das coisas assim que é um projeto pioneiro, né? Nenhum outro lugar do país existiu uma associação de atletas com diferentes modalidades, de diferentes gerações que se juntam para uma ação de advocacy, uma ação política. E acho que o nosso grande diferencial é esse também, que a gente tem uma organização séria e com uma equipe também executiva que nos dá apoio. Essas são basicamente nossas 3 causas que a gente traçou lá atrás, né? 100% das escolas no território nacional têm um esporte educacional. A gente sabe que é pouquíssimo isso, não vou aqui citar os dados, depois a gente pode, no debate, falar sobre isso. Acesso ao esporte, dobrar a atividade física da população no país. Vocês tiveram relatórios aí, mais da metade da população brasileira não pratica nada, né, nenhuma atividade esportiva. E o que a gente está discutindo com o Ministério do Esporte já é uma coisa, a gente provocou e está discutindo, a Ana está participando bastante, acho que é legal a gente explorar isso depois, de rediscutindo todo o Sistema Nacional de Esporte, né? Qual que é o papel da federação, do Estado, do município, o orçamento, quem é responsável, quais as responsabilidades, né, e obrigações de cada ente público, da onde vai vir esse financiamento, quais as regras. Isso está sendo todo rediscutido, né, para a mudança da Lei Pelé, e dessa vez com atletas participando.
Aqui, bom, influenciar políticas públicas, eles chamam de conhecimento, a gente faz bastante pesquisa e, obviamente, para mobilizar e para transformar, a gente precisa usar o nosso ativo maior, que é a comunicação, a força de expressão e a credibilidade, né? Essa foi uma das grandes, já fazem 2 anos, Ana? 2013. 2013. Deixa você falar para eu respirar sobre a 18 anos. Não, então, aquela questão do sistema é um caminho até para conseguir as outras 2 metas. E, na visão de mexer com a estrutura legal, né, do esporte, ampliar a estrutura legal, tem muito pouca legislação e tem muitos vícios, né, na própria gestão do esporte, aquele esporte que a gente conhece, enfim. O esporte profissionalizou a prática, né, a ponta, mas a gestão ainda, né, trazia muito mais nessa época essa questão do amadorismo, né? Enfim, e aí dentro da Lei Pelé, que é a lei que rege o esporte brasileiro e rege especialmente o que é esporte rendimento e o que é futebol, a gente fez uma articulação junto com outras instituições, enfim, e fomos ao Congresso debater, né, essa que virou, né, o artigo 18A, dentro de uma medida provisória. Foi uma vivência muito rica para o grupo de atletas, eu acho que muito rica para o Congresso também. E se aprovou essa lei, que ela tem 3 questões básicas, né? Limitar o mandato dos dirigentes, né? Transparência, né? na prestação de contas, nos contratos, e participação dos atletas nas comissões, comitês, enfim, na gestão, né? E no colégio eleitoral, né, dessas instituições. Essa limitação é só no máximo 30 anos ou não? Não, é 4 mais 4. Que é o que acontece nas federações, não, exatamente. Né? Essa lei ela foi aprovada no final de 2013, entrou em vigor em abril de 2014, e existem algumas questões, né, que respeitam os mandatos em vigência, né? Tem até um caso que eu não sei se eu falo aqui porque é muita cornetada. Pode. Mas um dirigente, ele fez, né, uma certa instituição, fez a eleição, antecipou a eleição para dias antes que a lei entrou em vigor, né? Mas esses mandatos todos têm respeito. Mas a partir daí, e se não houver isso, enfim, não recebe recurso público, né? Isso exatamente, uma condicionante para receber recursos públicos. Isso foi um avanço. Aí o que a gente está vendo aí, né? O futebol aparece mais, FIFA, CBF, e no mundo inteiro. E aqui no Brasil já vimos vários casos, estamos vendo outros casos em vários esportes. Eu acho que esse ambiente, né, que favorece o amadorismo, a falta de transparência e depois atos ilícitos, né? É isso que a gente está transformando. E a gente começou bem antes desses escândalos que estão acontecendo agora. Então, foi um avanço importante. Esse daí é o que a Ana explicou, né? Transparência de documentos e tal. O Pacto pelo Esporte. O Pacto foi lançado há 10 dias, 2 semanas? 2 semanas já. Esse é eu acho que é bem uma atualidade, acho que a gente ia discutir aqui sobre ele, e eu achei interessante a Daniela falar os detalhes. Então, a gente, dentro dessas estratégias, né, de melhorar a gestão do esporte, além da aprovação da 18A, a gente foi procurado, logo depois da aprovação da 18A, a gente foi procurado por algumas empresas, né, preocupadas com que o investimento deles. A gente vê que tem muitas empresas que financiam torneios ou federações, instituições, e depois tem casos de corrupção, alguma coisa desse tipo, de má gestão, e acaba dando o efeito contrário, né? Você tenta promover a sua marca e sua marca acaba sendo ligada a algo negativo. Então, a gente foi procurado por algumas grandes patrocinadoras do esporte nacional, querendo entender como é que foi a 18A, e aí a gente começou a traçar uma estratégia junto com eles, né, de construir um pacto onde
reunir todos os grandes, a ideia, né, a ambição, reunir todos, a gente já tem acho que quase metade dos grandes financiadores, o que é um ato de muita coragem, também inédito no mundo, né? Financiadores privados que assinaram um pacto e que, em 2 anos, essas federações, clubes, né, confederações, não seguirem algumas regras de transparência também, de gestão, algumas exigências, né, eles deixarão de financiar o esporte. Então, eu acho que é todo um movimento, né, de atletas, legislação, patrocinador, e, obviamente, que existem, né, aqui a gente generaliza, mas existem instituições ligadas ao esporte que são sérias, que fazem um trabalho legal e que profissional e que tem resultados. Então, a gente vê também um movimento em vários esportes, diferentes esportes, né, em federações, confederações de diferentes esportes, vendo que a coisa agora está mudando e eles vão ter que mudar. Então, existe um ambiente, quer dizer, existe ainda um ambiente que dava margens a muita falta de transparência a gente viu, por exemplo, dar o exemplo do meu esporte, que é o futebol, né? Há um ano atrás, né, quando a CBF assim, agora vamos mudar a CBF, fizemos um código de ética. Não existia, né? Tipo assim, agora, né? Quantos anos tem a CBF? Não existia. Um código de ética agora foi uma grande evolução na CBF. E aí a gente, junto com esses, e aí pouco a pouco as empresas foram tomando o papel protagonista, né, de construir aí esse pacto. E a Dani vai explicar aqui alguns detalhes importantes. Por favor, Dani. Você podia explicar quem é a Dani? Daniela. Né? Dani vocês não conhecem ainda a Dani, ela é famosa já. Daniela Castro, diretora executiva da Atletas pelo Brasil. Podem aplaudir. Que está desde o começo e é ela que é o motor de tudo isso. É a única não atleta, né, Raí? Quer dizer, não fala isso que ela vai achar ruim, né? Ela corre bastante. Bom dia. É bom quem acorda de bom humor, né? De manhã. Bom dia, Daniela Castro, diretora executiva. Acho que o Raí já falou tudo. Já vi até algumas empresas aqui que participaram do pacto, né? Bradesco, Vivo. E eu vou falar só talvez uns detalhes, porque realmente é uma iniciativa, quando a gente fala de mudar um setor, né, uma causa, a gente sempre pensa em governo, mas isso é uma iniciativa privada, né, e eu acho que é um modelo, né, de acordo que pode servir para outras áreas. Empresta o seu controle, então. Então, só para dizer o que tem, o que muda no... Bom, esse documento, então, depois foi 1 ano e meio de trabalho, reunindo várias empresas num grupo, que a gente seguiu algumas metodologias e saímos com 2 documentos, né? O pacto em si e como esse pacto vai funcionar, né? A sua governança. É um pacto privado, foi construído pelas empresas, então não foi um documento que nós redigimos e houve adesão, as próprias empresas participaram. E podem entrar e sair, é livre entrada, livre saída, né? Voluntário. Hoje, o pacto, esse documento, tem 10 cláusulas. É aplicado para patrocínios feitos a entidades esportivas, o que a gente está falando? Confederação, federação e clube. Inclusive, os projetos patrocinados via lei de incentivo. E, bom, na verdade, aquilo que valia para o setor público, né? Então, para receber recursos públicos, as entidades deveriam seguir. A iniciativa privada falou a mesma coisa. Então, para receber recursos privados, né, após 2 anos, tem que cumprir integralmente o artigo 18A, que é o que a Ana já explicou. Conselho consultivo independente. Aí, alguns outros itens, as próprias empresas e o grupo foi incorporando. Conselho consultivo independente, código de ética, política de compras, gestão financeira. Acho que nada diferente da prática de gestão das empresas, né, das entidades hoje. Mas muito diferente das federações, né? Porque são coisas que realmente não existem. Plano de metas, eu acho que a ideia não é simplesmente ver a gestão, mas para que a gente pede uma gestão mais eficiente, né? Justamente para desenvolver o esporte brasileiro, né? Então, você tem um plano de metas, a exigência desse plano de meta, prestação de contas, política de contratação de fornecedores e terceiros. Bom, qual que é o acordo?
a ideia não é cortar patrocínio, pelo contrário, é aumentar o patrocínio do esporte, né? A gente sabe, já que vai discutir Olimpíadas, né? Após as Olimpíadas, a gente pode ter uma queda dos investimentos do esporte. Passa, né? Acho que a década esportiva propicia esse interesse. E a ideia é que isso continue após esse grande evento. Então, a ideia é que, em 2 anos, as entidades realmente possam avançar. Então, a ideia não é cortar contrato, ao contrário, os contratos serão respeitados e será dado um prazo para essas entidades. E, nesses 2 anos, esse grupo de empresas, junto conosco e outros parceiros, vamos tentar fazer uma série de medidas que possam apoiar essas entidades que queiram realmente dar esse salto de gestão, que muitas vezes não é uma questão de... também não sabe por onde começar, né? Tem entidades pequenas, de diferentes tamanhos, então a ideia é ser propositivo e não simplesmente cortar patrocínio. Essas são as empresas hoje que são signatárias e as reuniões continuam. Estamos chamando outras empresas para se juntarem a esse grupo. Acho que. Legal. Só para dar um exemplo prático, às vezes a gente fala de transparência, não sei o quê, por exemplo, eles vão ter que mostrar suas contas num site público aberto, né? Outra coisa prática, não vão poder contratar empresas de familiares, né, para prestar serviço, familiares ou que tem uma ligação até terceiro grau, se não me engano, né? Então tem uma série de regras que realmente, o Cadani falou, transformam o ambiente do esporte num ambiente mais confiável, né, para que as empresas investam ainda mais e não é cortar o patrocínio. Obrigado, Dani. Alê? Não, Ray, então, assim, fazendo um papel um pouco mais incisivo, falando em termos mais práticos, isso significa que algumas confederações hoje, no modelo que elas têm de gestão interna, elas não poderiam ter os contratos renovados com essas confederações, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro, então. CBF tem alguns patrocinadores que são signatários do pacto, né? Hoje, do modo que ela é gerida, as empresas signatárias do pacto não poderiam renovar esses contratos. É mais ou menos por aí? A ideia é ser propositivo. E a CBF é um exemplo, mas existem, eu acho que a grande maioria vão ter que fazer alguma adaptação, a maioria mesmo, deve ter uns 20% que seguem todas essas regras. Podem ter até algumas que têm esse compromisso, mas não tem isso no seu estatuto. Então tem 2 anos para se adaptar. Então, todos os contratos que estão em vigor vão continuar valendo, mesmo que sejam por 5 anos, independente dele mudar ou não. Mas ele tem 2 anos para se adaptar se ele quiser novos patrocínios ou uma renovação de contrato. É isso mesmo, né? E vale para todos os esportes. E Ana, por favor. Tem 2 exemplos que já estão acontecendo. Eu te pedi isso, falar de cases bacanas aí que já estão... Tem 2 coisas que já estão acontecendo. A primeira foi a relação do Banco do Brasil com a CBV, que isso foi público, né? Foi assim, o Banco do Brasil interrompeu por 2 vezes o repasse do contrato, né? E por conta de questões em cima de um relatório do CGU. E durante esse tempo que estava acontecendo isso, quer dizer, o Banco do Brasil está envolvido desde o início também do pacto. Então, enfim, a partir do pacto ele tem o pacto para protegê-lo, né? Ele não precisa intempestivamente tomar uma atitude contra a confederação, né? E o outro exemplo, que mais recente ainda, que é a relação dos Correios com a Confederação Brasileira de Tênis, que também colocou, a partir também de um parecer, enfim, ou de algum movimento aí do CGU, o Tribunal de Contas, né, TCU, colocou o pacto também como o parâmetro, né, para a Confederação de Tênis. Então, são movimentos, né, que estão acontecendo. Enfim, tem uma legislação mais moderna que o Brasil está adotando, não só a 18A, mas a própria lei anticorrupção, que são todas, né, leis muito recentes. Essa vivência que o Brasil está tendo com o esporte e com as coisas do esporte nessa década olímpica, né, década esportiva. Então, a opinião pública tem uma função muito importante, né? E, enfim, o pacto é um exemplo de uma regulação, né, da sociedade para
enfim, para todos no mesmo caminho. O que se quer é desenvolver o esporte, né? Só para a gente entender aonde que o pacto quer chegar, né? O que aconteceu na FIFA, basicamente, quer dizer, dos patrocinadores se reunirem, né, sentarem e dizer: a gente não quer mais vocês aqui, né? Vocês estão denegrindo as nossas marcas, né? Já apareceu um primeiro diálogo desse com os patrocinadores da CBF também, né? É mais ou menos por aí? É assim que a gente vai conseguir mudar a gestão? Quer dizer, é aquela história, né? Tudo começa pelo dinheiro, na verdade, né? No momento que o dinheiro condiciona a torneirinha, ele bota as entidades na linha, enfim. É exatamente por aí, ou eu estou sendo simplista demais? Os dois podem responder. Tá. Não, eu acho que sim, uma coisa que é... Não, tá, é exatamente isso, só que os patrocinadores da FIFA fizeram isso depois de tudo provado, escancarado, né? E gente na cadeia pedindo... o que a gente quer é ao contrário, né? É que a coisa é prevenir. E aí, quando eu falo assim, o poder para a gente ter uma ideia do poder de transformação disso, eu sempre faço um exercício de retroagir. Se isso há 15 anos tivesse acontecido há 15 anos, então, quer dizer, daqui a 15 anos, quer dizer, não vai ter uma mesma pessoa 30 anos no cargo, já não pode mais. Essas regras do pacto, mais a 18A, valessem há 20 anos, com certeza teriam novos dirigentes, mais atletas participando da gestão, talvez mais atletas também como gestores, né? Então, acho que esse exercício que acho que é interessante fazer. Criar um ambiente, né? Acho que essa que é a grande. Não adianta você também mudar as pessoas, né? E não mudar a maneira como as relações são feitas, como se elege, por exemplo, um dirigente. Exatamente. Né? Exatamente. Então são várias questões. Tem que mexer no ambiente. A questão dos atletas participar das instâncias decisórias é muito emblemático, porque amplia. Acho que melhora para os atletas também, né? Quanto mais, né, participação cidadã, né, a pessoa tem, melhor atleta ele vai ser, né? Não tenho dúvida. Mas para o esporte é primordial, porque amplia, né? Sai do mesmo círculo de 20 federações e escolherem o presidente da confederação, que mexe com bilhões, né, todos os anos, no caso do futebol, mas nos outros esportes mexe com centenas de milhões, dezenas de milhões, quer dizer, né, você estava aqui me perguntando, disputa, mas são coisas tão óbvias que não existem em outras áreas, né? O esporte tem algumas coisas muito características, né? Não tem oposição, não tem debate político dentro do esporte, só tem situação, né? Isso não é um ambiente saudável, né? Então é para dar esse vigor, né? E aí sim as coisas, enfim, os processos e as pessoas não vão deixar de haver lideranças, né? Enfim, presidentes, né, emblemáticos, não é isso, mas num ambiente mais aberto, né? O que está acontecendo na FIFA aconteceu no Comitê Olímpico Internacional há um tempo atrás, e hoje em dia é muito mais democrático, né? Tem muito mais participação. Você falou do Sebastian Coe, né? Os atletas têm voz ativa ali e melhorou muito, né, com relação a... E um outro exemplo prático, né, que você falou para citar, que a aprovação da lei, as federações eles se inscrevem no Ministério projetos para receber dinheiro de empresas para ter dedução fiscal, né? Então ele tem que ser aprovado. A lei de incentivo do esporte você tem que aprovar no Ministério. E só podem... o Ministério nem aceita mais se não tiver adequado a 18A. Então você vê que é uma mudança, parece que não, mas é um impacto gigantesco que com curto, médio prazo já vão começar a ter os resultados positivos. Vamos mudar um pouco o foco da questão, mas continuando nessa parte de gestão de recursos, né, que acho que é o principal entrave de muitas federações, né? Vamos sair um pouco do futebol, que é um pouco covardia, que rola muito dinheiro lá, mas várias modalidades dependem de escassos recursos. O modelo de financiamento hoje do esporte olímpico nacional é essencialmente dinheiro público, né? Tem a Lei Agnello Piva, né, que pega um pedacinho das loterias
e muitos atletas sobrevivem com Bolsa Pódio, Bolsa Atleta, que compõem a renda mensal, basicamente, aqueles que não jogam por nenhum clube, enfim. Hoje a gente já falou sobre isso numa entrevista que a gente fez recentemente, mas eu queria saber se vocês acham que o modelo de financiamento do esporte olímpico, do high-end, do alto rendimento, deve ser público como é hoje, ou principalmente, essencialmente público, ou que, enfim, deveria ser tomado pela iniciativa privada esse financiamento. Deixa eu só abrir um parênteses, que quando você fala público, né, tem muito dinheiro privado, mas é um dinheiro incentivado. Sim. Né? Então, sim. No final das contas, né, é um dinheiro de impostos. E, Serginho, vou dar um exemplo que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que seria a maior potência olímpica mundial há muito tempo, as federações, né, as confederações de modalidades não são incentivadas por dinheiro público ou uma verba pública. Todas elas têm patrocinadores privados, não recebem pouquíssimo dinheiro público. Queria, então, passar a discussão para vocês dois. Olha, assim, eu acho que a gente tem que desenhar um modelo brasileiro, né? A gente não dá para comparar nem com os Estados Unidos e nem com a Europa e nem com, enfim, com China. A gente tem o nosso modelo e que hoje ele é muito concentrado, e eu acho que essa é um debate que está super presente na discussão do novo Sistema Nacional de Esporte. E é o que vai pegar politicamente para esse desenho que se construiu. Só rapidamente, dar uma retomada rápida do que é o sistema. Bom, a gente já tem 3 conferências nacionais acumuladas nos últimos, 12 anos, mais vários debates, e no início desse ano o Ministério juntou um grupo de trabalho com especialistas que construíram de várias áreas, de todas as áreas, que construíram um texto, e esse texto virará um projeto de lei, enfim, para um novo sistema, né, colocando... hoje a lei ela é muito focada no esporte de rendimento e no futebol, né? Então, todas as outras relações... Porque eu acho que o que falta nessa nossa fórmula do sistema, do modelo brasileiro de financiamento, é o equilíbrio entre o que é o financiamento do esporte rendimento e o que é o financiamento das outras áreas, né? Muitas vezes, se é tudo por empresas públicas e pela lei de incentivo, eu sinceramente acho que tem muito debate a ser feito aí. A Lei PIVA é o único recurso, né, exclusivo desse setor. Mas se tem muitas vezes pressão nos municípios, nos estados, para também financiar o esporte de rendimento, né? Sendo que, enfim, quando a gente vai lá na Constituição ou em todas as leis que falam de esporte, a prioridade é o esporte para todos, né? Em casos especiais, o esporte de rendimento. Porque sempre se supõe que o esporte de rendimento tem visibilidade e, assim, ele é mais financiável pelo recurso privado. Então, enfim, não adianta só investir em cima e desenvolver em cima, porque você não tem renovação, você nunca vai ter uma qualidade, um crescimento de qualidade se você não ampliar. Então, é essa discussão que tem que ser feita, né? E acho que ainda existe hoje um plano assim emergencial para a Olimpíada, para grandes eventos, como foi para a Copa do Mundo, não para financiar atleta, mas para nem clube, mas para construir as sedes, né, construir a estrutura. E na Olimpíada as duas coisas, tanto para construir a Olimpíada quanto para treinar, né, as equipes não fazer olímpicas. feio, né, jogando em casa. Né? Treinar todas as equipes olímpicas, né? Então, enfim, é muito isso que parece. Então, falta um pouco de planejamento a longo prazo e de visão ampliada, né? O Marcos Vinícius esteve aqui, né, o chefe olímpico brasileiro, né, e o dado mais alarmante que ele passou foi que o Ministério do Esporte não conversa com o Ministério da Educação. Né? Então, você tem... Isso é verdade. Né? Eu tô só passando o que ele disse, né?
que Olimpíadas, as Olimpíadas escolares, né, não eram um projeto conjunto, né, como deveria ser de educação e esporte. Diga por que não é. Não, na verdade, são três forças ideologicamente diferentes, né? O esporte de rendimento, que no caso é o Comitê Olímpico, nessa relação de competição escolar. O que a educação vê como esporte e o que o Ministério do Esporte tem como, enfim, como política. Mas então são um pouco diferentes, eles dão ruídos. Na verdade, pelo que eu sei, não é só um evento, são 2 eventos nacionais, são meio que 2. E é uma superposição de recursos. Agora, não é verdade que não conversa com o Ministério da Educação e do Esporte, mas existe uma diferença ideológica. E essa diferença ideológica muito está porque a educação não vê o esporte de rendimento como parte do seu métier. A educação vê a educação para todos, vê a universalização, vê a educação como desenvolvimento, né? E a educação física e o esporte tem que estar dentro desse contexto. Então, existem diferenças ideológicas aí, né? Mas, assim, a grosso modo... Um pouco exagerado, na tua opinião. Eu acho que sim, mas ok. Mas realmente existe. Essa é uma das questões. Essa é uma das questões que até dentro dessa discussão de sistema ela está presente, né? O que é o esporte escolar? Né? Serve para quê? É feito de que maneira? É feito por quem? Com que recurso? Né? Só para botar no contexto, você tem uma ONG, né? O Instituto Esporte e Educação, é isso? Né? E você é a criadora da Caravana do Esporte, né? Sócia criadora que foi uma iniciativa, né, que teve a ESPN, enfim. Quer dizer, então você andou passeando aí pelo Brasil, 100 cidades, 23 estados, etc., né? Qual é o último dado que você lembra de ter visto sobre número de quadras esportivas em escolas públicas? O número que a gente trabalha do censo é coisa de 30%, 30 e poucos % das escolas que têm espaço, né? não tem espaço para praticar esporte. Isso é a realidade do país. Assim, o país vive assim, a gente tem um déficit de infraestrutura em todas as áreas, né? Não sei os estádios, mas centros de treinamento que estão sendo construídos no país e tal, são infraestruturas necessárias. Não se tem essa infraestrutura para o esporte de rendimento. Também não tem infraestrutura para o esporte nas escolas. Então, a gente tem um déficit de infraestrutura e tem que ser investido aí. Né? E, ao mesmo tempo, tem que ser, enfim, investido nas pessoas para ocuparem esses espaços e atenderem as crianças, né? Então, a gente tem um déficit muito grande em todas as áreas, né? É inegável. Não dá para vir com uma varinha de condão e fazer a mágica, né? É uma construção. Mas é uma construção que tem que ser constante, tem que ser, né, intencional, né? Não eventual, né? Isso acho que é um pouco mal do Brasil. Raíssa, você também tem uma iniciativa interessante nessa área de trabalhar com crianças, né? Que é a Fundação Gol de Letra, né? A gente estava falando desde 99 que ela existe, Raí? Isso, já está há 16 anos, né? Um trabalho social educativo, né? Mais educacional. E tem bastante esporte também. Né? E qual que é assim, talvez fazendo essa ligação do esporte com a educação, onde você sente mais carência nessa relação entre essas duas faculdades? Bom, eu acho que a carência até que histórica, né, e cultural que existe é querer separar, né? O nome do Instituto da Ana é um exemplo do qual que é o ideal, quer dizer, o Instituto Esporte Educação, o esporte é parte da educação, tem que ser usado como uma atividade e é pouco reconhecido como uma atividade educativa, pouco aproveitada como atividade educativa, seja nas escolas ou fora das escolas, nas faixas, né, de idades menores. E é isso que a gente tenta fazer lá, né? Tenta utilizar a atividade esportiva como parte importante da formação de um cidadão, né? de um ser preparado para a vida e dá muito resultado. Então a gente sabe que, e já respondendo a sua pergunta anterior, assim, eu acho que quando a gente vê que na Constituição, né, tem a questão do garantir o direito do esporte para todos, né, a questão do esporte nas escolas, esporte educacional, obviamente que se
a prioridade foi essa, e pelo que está sendo construído lá no novo sistema, a prioridade vai ser essa. Então, quando você prioriza isso, obviamente que para o esporte de rendimento, que tem muito potencial de atrair recursos privados, acho que vai ser... então, eu acho que o mais importante, o mais justo, é garantir a base, né, com recursos públicos, e os recursos privados serem para o alto rendimento. Olha, olhando para vocês falarem com essa seriedade toda, né, de vocês agora são dirigentes, etc., e vocês foram esportistas de altíssimo rendimento, né? Quanto de saudade vocês têm dos tempos de competição para valer, né? Você parou lá por 2000, foi isso? 99, quase 2000. Né? O Raí um pouquinho depois, né? 2000 também. Parei 2000. Para minha tristeza como São Paulino. Vocês sonham com as competições? Como é que é? Aí fez um gol essa semana, né? Eu fiz um gol, sim. Uma brincadeira lá. Não, de vez em quando a gente brinca, mas... a gente tem uma... No Morumbi, foi. A gente brinca assim, que às vezes a gente tem saudade, mas o joelho não tem saudade de jogar, né? O nosso joelho não tem saudade de jogar, né, Ana? Não tem saudade. A Ana já tem também, não, né? Para mim isso não faz a mínima parte da minha, assim, não tem mais condição na minha vida por conta da questão física. O atleta de rendimento, eu sinto muita saudade, não da competição e tal, não de não ter fim de semana, de não ter férias final do ano, né? Essas coisas eu não sinto saudade, não. Mas de ter tempo para fazer atividade física, para estar em forma, essa relação, que é o que fisicamente faz muita falta para a gente. A gente passei assim, dos 7 até os 30 anos fazendo uma carga muito grande. Então, isso depois... E você era meio esquentadinha, não era? Posso matar sua saudade, Ana? Um pouquinho? Isso que vocês iam fazer. Bom, para quem não conhece, a gente tem aqui... Só um minutinho aqui que deu um problema. Não, para quem não conhece as edições olímpicas da Veja, a gente está com um projeto de... a cada 4 semanas, desde junho desse ano, nós estamos lançando edições gratuitas para tablets e para smartphones, para usuários iOS e Android. Você digita Veja na Google Play ou na App Store, tem aquele iconezinho vermelho ali da Veja. Toquei aqui. E esse aplicativo está disponível para todos. As edições são gratuitas, ou seja, você não precisa ser assinante. Quem é assinante, obviamente, tem já direito a todas as outras edições, como a edição dessa semana. Mas há pouquinho mais de 2 semanas, ali a edição aqui com a Jaque e o Murilo na capa, a gente falou exclusivamente do voleibol, que é a modalidade da Ana. E aqui, Ana, tem uma história que o Serginho a qual o Serginho se referia, que foi um momento, acho que assim, dos mais emocionantes da história do voleibol feminino, que foi esse jogo entre Brasil e Cuba da Olímpia de Atlanta. A esquentadinha? Olha a cara dela. Só no argumento. Só no argumento. Eu vou tocar para vocês um pedacinho... Eu vou tocar para vocês um pedacinho do vídeo. Na verdade, a gente recuperou todas essas histórias dos nossos grandes atletas e esse jogo não podia ficar de fora. Se pudesse apagar um pouquinho a luz, ajudava. Esse jogo, ele foi na Olimpíada de 96 em Atlanta. Eu tinha 16 anos nessa época e eu lembro claramente de ter visto esse jogo. Eu estava na cama para dormir já. É inesquecível para mim aquela noite. Assim. Tanto que quando o jogo acabou, eu não consegui dormir. E foi uma derrota que eu tomei meio pra mim, assim. Eu fiquei durante muito tempo com aquilo na cabeça. E depois eu fui morar em Cuba em 2008, eu estudei cinema em Cuba em 2005. E eu fui num jogo da Liga Mundial, do masculino, que era um jogo inesquecível também, que era um Itália e Cuba. E eu vi a Mireia Luiz, que durante muito tempo eu odiei, por conta desse jogo. Eu vi a Mireia Luiz ali nos bastidores, e eu fiquei meio fascinado com aquela imagem, de estar vendo ela, assim. Eu acho que foi ali que nasceu a ideia de fazer o documentário. E quando saiu esse edital do Memória de Esporte Olímpico, que é patrocinado pela Petrobras, eu liguei para um produtor na hora e falei assim, olha, tem um projeto que está pronto na investigação de 16 anos, entendeu? Não foi difícil convencer nenhuma delas, assim. As brasileiras, elas foram avisadas já na época do projeto. Então, Ana Mosner, Ana Paula, essas foram mais fáceis.
A Márcia Fu era mais difícil de encontrar, sem ela não faria esse documentário. Para Márcia Fu, no chão! No chão é ponto do Brasil! Ai, ai, podia bem voltar nessa época, né? Esse jogo, né, nesse dia. A reação das cubanas, quando eu fiz o convite para o documentário, foi bem tranquila, assim. Elas gostaram muito da ideia de saber que ia ter esse filme. A própria Mireia, que talvez seja a grande algoz, assim, das brasileiras, ela ficou super entusiasmada, porque ela tem muito carinho, assim. Mis momentos más brillantes, creo que estuvieron en varias partes, ¿no? Para mim, uma novidade, assim, em termos do que o documentário traz de novo, é a própria história pregressa delas, de serem muito amigas, assim. Existia ali uma troca, né, a Cuba já no período especial, então eram duas seleções que estavam sempre juntas, entendeu? Isso só começou a mudar quando tem a ver com a entrada do Bernardinho, quando as brasileiras deixaram de ser ali as quartas colocadas e passaram a chegar nas finais com as cubanas, aquilo ali mudou. Acho que a gente perdia. A partir do momento que a gente começou a ganhar, aí que elas começaram a ficar nervosas e ter briga, porque até então que elas ganhavam assim fácil da gente, né, não tinha problema nenhum, eram amiguinhas. Elas nunca mais tiveram coragem de ver aquele jogo. Então, de alguma maneira, elas reviveram aquilo. Então, eu não sei dizer se é a mágoa que ainda existe ou se era o fato de estar revisitando aquele momento que vinha aquilo. Porque, assim, para as brasileiras foi por muito pouco, entendeu? 14-11. Pra fora! Nossa, por um milagre, Armando. Essa peste! Essa mulher é uma peste! Eu tenho vontade de arrebentar no meio de Ela é uma mulher ela é muito interessante, assim. Porque ela realmente, ela é muito emocional também. Então ela endurece ali, ela fica nervosa. E isso está no documentário, né? Quando ela responde, por exemplo, sobre aquela possível agressão de ter agredido a Ana Paula. Porque hace tengo que reírme que yo le pegué a Ana Paula en la espalda. Si yo le hubiese pegado a Ana Paula en la espalda, ella no hubiese podido jugar más voleibol. Ella no se volvió a hacer. Ele é meio um marco assim na história das Olimpíadas, justamente pela aceitação dos juízes desse tipo de provocação, né? Y ahí fue donde me nació la estrategia de ofender a los brasileños. Mire, pero ¿cómo ofenderla? Vamos a ofenderla, decirle de todo lo que nosotros, que era lo peor que nosotros podíamos decirle a una mujer. Aquelas mulheres em quadra é um grande show, assim. São performances, pra mim, são inesquecíveis. Era um jogo de xadrez mesmo. Como era difícil. E eu não lembro de jogos parecidos com Brasil e Cuba nos anos 90. Bom, essa e outras histórias... Essa e outras histórias do nosso voleibol estão contadas nessa edição. Por favor, baixem, que está imperdível. Mas, bom, o que vem ao ver isso aí? É muito legal. É uma memória muito boa. Primeiro, obrigada. Não esperava, assim, até encheu minha semana agora. É uma memória muito boa, né? Vale muito a pena. Quando, enfim, sou conhecido por essa briga e pelo joelho, né? Então... vale quando tem esse momento assim, tudo vale a pena, né? É um aprendizado que não tem preço, né? Não tem um paralelo que se possa ter vivido na vida, né? Igual essa emoção aí. A intensidade, né, da vida de esportivo. Assim, E aí você perguntou da saudade, né? Acho que você vê a Márcia falando, né? Que bom, podia ter voltado, na outra chorando. Cada um vive de uma forma, né? Eu acho que eu e a Ana, a gente consegue
talvez até por se meter em vários Eu acho que sim, projetos né? diferentes. Eu tenho essa leitura, assim, obviamente que tem projetos que são projetos que eu acredito, mas de se envolver em várias coisas, em vários projetos ao mesmo tempo, para manter essa intensidade, né, no que o esporte traz. Né? E eu acho tão importante a gente botar no contexto, porque eu vivi muito disso como torcedor ali, né, e vocês nem se falam, mas era quase uma covardia, né, porque essa Mireia, ela era um Messi, né, era um negócio... Ela e absurdo, né? a Regla Torres. A Regla também, mas a Mireia... Né, não, a Mireia é mais, mas a Regla mais, a Mireia tem virava, 1,73m. né? A Mireia tem 1,73m. Você tem 1,85m. 1,85m. E a mulher subia... E no teu depoimento ali, quer dizer, você diz assim, não tinha o que fazer, né? A gente tinha que jogar. Devia dar um desespero isso. Você saber Muito que mais. elas tinham uma ou duas jogadoras inacreditáveis, né? E foi a base, né, Serginho, da seleção que veio a ser bicampeã olímpica, né? 2008, 2012, né? A seleção feminina. A sua geração, né, foi a base Eu acho dessas que a gente meninas. botou a régua, né? A gente Não botou a régua, né? A régua. A régua, não a regla. Tá. Subiu, né, a barra e deu um padrão, né? Acho que essa foi a grande contribuição dessa As pessoas geração. te param na rua para falar desse jogo, dessa então, geração? porque que louco, né? Elas, enfim, e as pessoas até vêm falar para mim. Eu acho que ou então ando falando com muita gente velha, né? Mais velha, né? Não tão nova. Por que você tocou em mim? O negócio do velho, assim. Porque eu sei que você vai me entender. Como assim? Mas é o que fica, a emoção que gera muitas vezes, não é só o resultado, né? Então a relação que eu tenho com as pessoas é desse tipo de, né? O Lars fala uma coisa, o Lars Grael, né? Ele fala uma coisa que quando o atleta que vestiu a camisa da seleção ele não tira a camisa da seleção, né? Então essa coisa que a gente carrega de levar, assim, de levar o Brasil, de defender o Brasil, né? Isso as pessoas, mesmo talvez não entendendo racionalmente, mas é essa emoção que a gente causa, né? Eu lembro que teve um jogo que me marcou, vou ajudar a lembrar. Eu lembro da emoção, não lembro do adversário, mas acho que era o Peru, se não me engano. Foi uma decisão de terceiro e quarto de Olimpíada, que foi de madrugada aqui contra a Rússia. Foi o jogo mais emocionante que eu já vi. E a garra que elas estavam para ganhar a medalha, porque tinham perdido a semifinal, e aí você tem que emocionalmente porque eles podiam ter ido para a final, né? Mas foi um dos maiores jogos que eu já vi na minha vida, foi aquele, era de madrugada aqui, eu fiquei, quase chorei, e ganhou, né? Ganhou medalha de bronze, né? Foi um jogaço. Você não disputou a Olimpíada, mas você sabe muito bem como é que é o ambiente de uma seleção brasileira de pressão. Para você, teve, assim, na sua carreira, é óbvio que no futebol é um pouco diferente, mas você sente falta dessa vivência olímpica? Você que um cara que sempre buscou vivências bacanas, por exemplo, quando você foi para a Europa, depois de sair de São Paulo, escolheu um centro não tão tradicional como a França, pela questão cultural, enfim, você falava isso à época, que podia jogar na Espanha, em outros centros mais desenvolvidos. Essa vivência olímpica, você, quando tem a oportunidade de falar com todos esses atletas que vocês convivem na Atletas, você pergunta, enfim, tem curiosidade, Raí? Eu tenho curiosidade, pergunto menos do que eu gostaria, mas eu sinto falta, é uma coisa que eu sinto falta. Assim, uma coisa que faltou foi isso. E vocês vão achar que é brincadeira, mas é verdade. Eu procurei, quando acabou a minha carreira, eu fui procurar, falei, ainda tinha 35 anos e tal, eu fui procurar um esporte que eu pudesse começar, e eu ia pedir para o comitê, eu tinha esse plano na minha estratégia, ia pedir para o comitê olímpico, porque eu tinha sido campeão mundial pelo Brasil, futebol, não sei o quê, como um convidado, né? Assim como tem alguns. E aí eu cheguei a fazer algumas aulas, claro que tinha que ser um esporte com não tradição no Brasil, né? Para poder ter tá ali só para entrar como convidado e tal, né? Aí eu fiz algumas aulas de badminton, fui buscar. Aí arco e flecha eu fui com uma amiga lá que fazia, aí eu fui aquela coisa de sorte de iniciante, eu fiz assim, pá, no meio, assim. Mas eu falei assim, mas é difícil pra caramba, parece fácil. Aí, vou ter que fazer muita musculação eu não gosto, não. Aí o badminton eu tentei, aí eu vi os chineses jogando, aí eu falei, não, esses caras vão me matar na quadra, né?
Não, mas eu pensei nisso. Mas foi mais preguiça, não, falta de tempo, porque eu estava começando a fundação, não foi preguiça, assim, não falta de tempo, meu. Começando a fundação, não sei o quê. Se não tivesse nenhum projeto, eu teria treinado e iria ter a cara de pau de pedir, assim como tem. Eles abrem umas exceções, né? Como teve a nadadora, não sei o quê, a corredora, que era do Irã, na época, do Iraque, não lembro agora. Então, eu tinha esse plano, para você ver como, para mim... Perdemos um Raí atleta olímpico. Em 88, perderam. Que sorte a minha, né? Passei esse mico, né? Mas eu ainda, de vez em quando, eu falo assim, puta, o rugby agora dá para fazer o chutador lá, né? Entrar assim. Eu ainda penso, né? Mas é muito cara de pau. De vez em quando eu vejo um dirigente, eu falo assim, vou ajudar a promover o esporte e tal. Mas eu falei, não, muito cara de pau. Mas em 88, eu fui em 87 a seleção, minha primeira seleção, eu jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. E nós fomos pan-americano, né? Eu sei o que é eu gostinho de Olimpíada, porque o Pan-Americano é uma mini... É a Olimpíada das Américas, né? Foi nos Estados Unidos, em Indianápolis. Você estava nessa, né? Não, né? Era novinha. Em Indianápolis tinha Hortência, a gente cruzou. E aquele ambiente do Parque Olímpico, né? Como é que se chama? A Vila Olímpica, ó, tá vendo que o cara não sabe nessas coisas. Aquele ambiente de Vila Olímpica aquilo é inacreditável, né? Você vê gente do mundo inteiro, né? Os melhores atletas do mundo, gente de todas as raças e tudo. Aquilo não tem. Então eu queria por causa disso. E aí em 87 eu joguei, a gente jogou o Pan-Americano, fui campeão Pan-Americano, né? Campeão de um torneio que eu tinha jogado. E aí foi quando eu vim para o São Paulo, daí eu estava machucado, e aí eu não fui, meio que azar, assim, foi no Romário, foi vice-campeão, né? Foi medalha de prata lá em Seul. Exatamente. Eu estava pensando em Cuba, né, na dificuldade, quer dizer, o time da Ana sabendo que era inferior. De uma certa forma, parece um pouco com aquele São Paulo e Barcelona, quer dizer, Barcelona era Cuba para vocês ou não? Ou vocês achavam que dava para ganhar numa boa do Barcelona quando você marcou os 2 gols lá, aquela história toda? O Barcelona era um pouco Cuba, o Barcelona é um pouco Barcelona, que é hoje, né? O Bayern Barcelona, o que é Barcelona ainda hoje, né? Que Bayern Barcelona. Mas não, acho que a gente teve um jogo amistoso, né, num torneio de verão, 6 meses antes. A gente sabia que ia ser muito difícil, né? Era um time, mas o nosso time estava já tinha 3 anos assim de construção. A gente estava para a gente era quase uma arma, né? A gente conhecia-los mais do que eles nos conheciam, né? E a gente teve um torneio de verão, eles estavam começando a temporada, mas a gente ganhou de 4 deles, né? Então ali já acabou todos os medos. Já não era Cuba. Já não era Cuba, foi ali que matou. Eu lembro quando a gente ganhou 2-1, né? Teve aquela famosa frase do Cruyff, que era o treinador do Barcelona, que falou: se é para se atropelar, eles estavam crentes que iam ganhar, estavam meio, né, arrogantes até. Aí, quando perdeu, eu falei assim: se é para ser atropelado, melhor que seja por uma Ferrari, né? Que é o caso de Cuba, quando perdeu, deve ser. Né? Foi a maior emoção esportiva tua, aquele jogo específico? Obviamente foi o maior título, né? Até porque você marca os 2 gols, mas não necessariamente é a maior emoção. Foi? Foi. Acho que foi. Até porque a coisa de clube tem isso, né? Você vai construindo no dia a dia, tem aquelas crises e não sei o que, vai superando quando tem um título desse. Mas teve também a minha despedida em Paris, assim, o estádio inteiro, você fora do seu país, né? Eu passei 5 anos lá, 50 mil pessoas cantando Aquarela do Brasil durante 90 minutos, você imagina, e o estádio inteiro de verde e amarelo, né? Imagina o que deve ser isso. Acabou o jogo, chovendo, eles ficaram 1 hora a mais cantando lá para mim, foi uma coisa também inesquecível. E o título mundial, Raí, como é que se equipara essas conquistas aí? O título da Copa do Mundo nos Estados Unidos? O título da Copa do Mundo eu não estava jogando a final, então eu vivi, foi uma emoção muito forte. Eu sempre digo assim que a emoção mais forte, assim, que também pode superar todas, mas dependendo do ponto de vista, foi a gente voltando para o Brasil e quando o avião entra no espaço aéreo e aí vem 2 caças assim, né, que vêm do lado assim bom, vocês estão em solo brasileiro, daí a gente chega em Recife, aquela coisa loucura, aí que você tem
Porque a minha geração praticamente não viu, né, o Brasil ser campeão, né? E muitas gerações antes da nossa, que vieram logo depois da nossa, nunca viu o Brasil ser campeão do mundo. Então, e a gente estava ali, sabia que podia ser campeão do mundo, foi arrastado, foi difícil, mas uma super emoção. Mas quando a gente chegou aqui, é uma coisa de louco, né? O que aconteceu e o que representa o futebol e uma Copa do Mundo para o Bom, aí brasileiro. para não ficar feio, a gente tem um gol, né? O gol a gente falou aqui do Barcelona, né? Para você relembrar um pouco também como a Ana, momento nostalgia aqui. O Osmar Santos, esse é o melhor. Né? Aumenta o som, por favor. E a luz. Esporte pela primeira vez no estádio se manifesta mais forte do São Paulo, está mais em cima do que o Barcelona. É falta perigosíssima para o tricolor, Bernardo. A chance do tricolor, aí na batida de falta, Capricha, minutinho, Capricha. Rolou para Cafu, para daí pro gol. E que gol! Legal. Valeu, né? Saudade do Tele, né? Não, e o bom é o seguinte, você já não tem mais aquela cara de cantor sertanejo ali, né? Deu uma boa melhorada, né? O tempo passou e você melhorou, né? É verdade. Às vezes Deve ser bom ver, né? Que passou, né, o tempo. Será que daqui 10 anos vão estar falando a mesma coisa, né? Pô, você ali, você melhorou. Vamos fazer mais duas Vamos. perguntas para poder abrir, para poder botar a moçada na... Ana e Raí, na verdade, né? Para a gente falar um pouco, né, dessa expectativa olímpica, nós estamos aí há pouquinho mais de 8 meses, 9 meses, né, antes dos Jogos de 2016. Queria que vocês falassem um pouco o que vocês veem para depois dos Jogos, né? Porque nós temos esse projeto olímpico de ficar entre as 10 maiores nações medalhistas, né? Entre os top 10 do quadro de medalhas total. Um trabalho muito difícil, né? Já correm previsões por aí de que talvez não seja esse o número, né? De 27, 28 medalhas, talvez nós alcancemos um pouco menos. Mas o que preocupa, e o que eu tenho falado com vários técnicos e dirigentes mesmo do esporte de alto rendimento, é o depois, né? Para 2020, para 2024, enfim. Eu queria que vocês talvez nos ajudassem a entender o que vocês imaginam desse cenário, até por estar em contato com até patrocinadores e empresas, né? Você acha que essas empresas que hoje dão tanto apoio para o esporte nacional, elas devem continuar, sinalizam que vão continuar nesse contexto aí de crise econômica que nós estamos, que é inegável, né? Não se pode ignorar isso. Queria que vocês dessem uma opinião de ex-esportista, mas também dessa parte de gestor e de que está em contato com quem pode ajudar o esporte nacional. O que vocês veem? Acho que aquela coisa que a Ana comentou das coisas estarem separadas, né? O alto rendimento, esporte para todos, assim, é uma coisa que é uma maneira pouco inteligente, burra de se ver as coisas, né? Não tem mágica, cara. Nós temos a nossa grande força, a nossa vocação para o esporte, nosso clima, nosso país e 200 milhões de habitantes.
se tiver acesso ao esporte, às modalidades, a coisa acontece. Tem um exemplo prático, o handball. Todo mundo falava, o handball é o esporte mais praticado nas escolas e tal, e chega uma hora as pessoas param. Aí você investiu um pouco, foi campeão do mundo, né? Então, eu sempre uso uma coisa, porque eu sei, a Ana deve ter visto muito isso viajando pelo Brasil, muito mais do que eu. Quantas pessoas, eu não tenho um número aqui, né? Mas existe, eu não lembro agora, mas quantas pessoas no Brasil não sabem nadar? Né? O fato de ter a quantidade de campeões que o Brasil tem, isso que é surpreendente, né? Quer dizer, essa é a vocação, o talento do brasileiro, porque um Guga, número 1 do mundo, assim, é uma coisa... Por quê? Não tinha nada de estrutura e tal. A gente sabe depois dele melhorou um pouquinho, mas então eu acho assim, se você conseguir melhorar o acesso à atividade esportiva, principalmente nas idades menores, as pessoas para descobrirem esporte, diferentes modalidades e tal, você vai ter muito mais chance de virar uma potência olímpica. Sem isso, eu acho muito difícil. Você pode conseguir um resultado melhor, porque você investiu não sei quantos milhões aí nos últimos 6 anos, 7 anos, né, em grupos de excelência, mas você não vai ser sustentável. Então, você tem que democratizar a atividade esportiva de uma maneira mais ampla e as modalidades também, né? E eu vejo isso como uma estratégia para alguns patrocinadores, né? Existem muitas modalidades que, se bem geridas, né? A gente falou do rugby aqui, que está sendo bem gerido, que saiu do nada, já está começando a ter uma cara, e com certeza vai ter um futuro promissor aí. Existem muitos esportes aí que as pessoas adoram praticar, né? Eu dei o exemplo do handball, mas o basquete, que já foi, acho que pode ser melhor explorado, mas muitos outros que as pessoas pouco conhecem, que se começar, se tiver um trabalho mínimo, né, de federação, junto com o Ministério da Educação, para, né, massificar uma modalidade, é só assim que, na minha opinião, é que o Brasil vai ter uma oportunidade de ser potência olímpica. Potência olímpica, para mim, é uma consequência, não é um objetivo por si só, desligado do resto. Ana, o que sobra depois das Olimpíadas para o esporte brasileiro? Olha, eu assim, a fundo, eu não gosto de falar muito das coisas que eu não sei, né? A fundo, o que eu sei é o que eu já vi em apresentações, em reuniões e na imprensa. Do recurso, tamanho, quanto que se investiu efetivamente e aonde, da onde vem esse dinheiro. Eu acho que Bolsa Atleta é uma questão que, como é orçamento direto, tem uma grande influência de como é que vai estar o foco nessa área, né, do governo, no caso. Acho que as estatais também um pouco na mesma linha, né? Então há uma concentração muito grande agora que talvez não se reproduza, mas tem até, né, patrocinadores aqui, que eu não vou apontar assim, tem patrocinadores aqui, que talvez você queira perguntar o que eles vão fazer depois desse ciclo esportivo, né? Eu acho que tem empresas que vão continuar a investir, né? Eu acho que as empresas vão continuar a investir, né? A grande novidade seria assim, olhar para além do que é o esporte de rendimento, né? Então como estratégia, né? Porque e aí, enfim, só mais uma coisa que eu acho que seria um legado muito importante, que esse esporte de rendimento que está recebendo maior parte do recurso, né? Que eles deixam como legado, né? A gente tem uma consideração muito no que são as próprias equipes olímpicas, e um olhar maior para o que é o esporte nacional, né? O esporte estadual, competitivo mesmo nos outros níveis, né? Esse esporte, quanto mais forte nós tivermos essa base, é aí que está a base. Muitas vezes a base não é que está na escola, né? A base está na escola, então vamos fazer competição escolar, né? Competição escolar não é a vocação da escola. Aí bate ideologicamente, aí a coisa nunca anda. Mas a competição amadora, a competição estadual, nacional, categorias de base, isso sim é a vocação desse rendimento, né? E deixar um legado para isso, em qualificação, pagar técnico estrangeiro para as equipes principais, mas ter uma qualificação para os técnicos nacionais, né? Esse processo aí seria um grande legado que se deixa. Não sei em que ponto que está isso, sei que ouvi falar que tem muita coisa andando, né? Mas seria o grande legado.
Deixa eu fazer a minha última pergunta, que tem a ver com o vôlei e que é uma dúvida que eu tenho há muito tempo, né? O vôlei virou o esporte nacional, né? Mais do que o futebol em matéria de resultado, né? Nos últimos anos todos, etc. Muito mais, de longe, né? E agora a gente está vendo comprovadamente algo que a gente ouvia nos bastidores, que é um dos esportes mais corruptos do Brasil também. Federação, etc. Roubalheira pesada que está sendo provada. Me explica essa contradição. Como é que essa bagunça... Vamos lá, Ana. Ué, você é do esporte? Eu jogava, cara. Depois que eu parei de jogar, eu não estou mais nessa área. Eu fui para uma outra área que é o esporte para todos. Eu, assim... Como é que eu posso dizer? Você me botou uma puta de uma saia justa, eu não consigo nem olhar para cima, só consigo olhar para o chão. Não, de uma certa forma é uma resposta, é um jeito de responder. Não é que nem entrar... o que tem agora, o que tem antes, o que tem agora, o que tem antes, acho que não é o caso, enfim. O vôlei ele tem um sucesso que muitas vezes é mais porque a gente tem resultado internacional do que ele tem uma qualidade de gestão interna. Né? Ele tem uma grande imagem, por isso que ele é o primeiro esporte das mulheres. O segundo esporte, o diagnóstico do esporte colocou isso, né? O segundo esporte atrás do futebol e o primeiro entre as mulheres. Mas enfim, sei lá. Tem que botar muito atleta lá, aí o negócio é melhor. Bom, isso aí eu ia falar, tentar... Não entendo. Ajudar, né? Ajudar a Ana. O vôlei ganha muita coisa e tem vários casos aí. O futebol ganhava muita coisa e tinha muita corrupção. Hoje ganha? Não. Ana, eu não vou insistir na saia justa, mas vou botar você numa pergunta com pessoas que você conhece, tá? Por exemplo, Bernardinho e o Zé Roberto são os nossos dois grandes treinadores. Estão aí. O Bernardinho está na seleção desde a sua época, né? O Bernardinho entrou em 93 na feminina, em 2000 depois da Olimpíada 2000 ele foi para a masculina e está lá até hoje. E o Zé estava na masculina em 92, depois migrou. Em 2003. Isso. E são assim as nossas duas grandes referências técnicas até hoje, né? Estão aí por competência, não por nepotismo, né? Enfim, não por uma questão estatutária, estão ali porque são realmente os dois técnicos. Mas aí eu te pergunto. Não, mas aí eu te pergunto. Quem é que disse que eles são os melhores? Não. Percebe? Não que eles são ótimos, eles são o máximo. Mas eu não sei o que você ia perguntar, mas pergunta primeiro. Eu ia te perguntar, então, podemos ficar tranquilos em termos de treinadores e dessas pessoas que vão gerir o esporte dentro da quadra, dentro do campo, enfim. Essa parte não te preocupa para o legado? Não, na verdade a gente tem até muita gente para pouco lugar. Né? Eu falo que quem disse que os dois são os melhores, porque existem o mercado é muito pequeno. Né? Quando eu parei de jogar, por que eu não fui também ser técnica e tal? Imagina eu entrar nessa competitividade que é muito maior que atleta, não tem nem comparação nessa área de... Tem muitos poucos times, muito poucos lugares para os técnicos. Para você ter uma ideia, hoje a nova Cuba é a República Dominicana. A República Dominicana está indo para a Olimpíada, a Cuba não está indo para a Olimpíada. O técnico da República Dominicana que está fazendo todo esse trabalho é o Marcos Kiviek, que foi assistente técnico de quando eu jogava aqui em São Paulo. Ele é paulista, brasileiro, foi lá fazer o trabalho e aqui ele não tinha espaço nem em seleção de menores, né? Apesar de ser tão bom que fez o voleibol da República Dominicana. Então, enfim, eu acho que a gente tem... realmente a gente não tem questão com técnicos, porque eles são bons e tem outros bons que, enfim, até tem menos espaço, enfim, que podem, enfim, dar sequência nessa gestão aí das seleções brasileiras. E meu time sem treinador, né? Sobrando lá. Não, o teu time tem uns 4 treinadores, né, no ano. Vamos abrir para as perguntas? Então, eu só vou pedir para levantar o braço, que espero que o microfone chegue à sua mão.
Começou aqui, depois ali, depois lá, tá? Bom dia. Meu nome é Dave, é uma honra estar falando com vocês. Ana Moser, vi bastante. O Raí, vi bastante também, apesar de ser santista, né? É uma pergunta um pouco densa e um pouco delicada, mas meu pai é esportista há 44 anos. Ele começou como velocista aos 14 até os 27, esporte de alto rendimento, né? E a gente conversava quando eu era criança e adolescente, nós tocávamos sempre em todos os assuntos que permeavam o esporte. Inclusive no assunto que eu vou me referir, que a gente conversava sobre, falávamos sempre sobre coisas técnicas, e a gente falava, e no futuro, o futuro bateu a porta, arrombou a porta, e ontem a gente viu mais um caso desse futuro, que é a delegação russa, né, em relação à agência antidoping. E é uma pergunta claríssima para vocês. Vocês têm esse projeto, né, sensacional. Qual é o posicionamento de vocês? O doping, ele é óbvio que ele é realidade, ilegal, antidesportista e imoral. Mas qual é o posicionamento de vocês? Ele é inevitável em toda a sua forma? E como é que a gente vai fazer isso em relação ao esporte brasileiro com os atletas brasileiros e os futuros atletas? Eu não sou muito conhecedora, né, nunca parei muito para pensar, porque no meu meio, no voleibol, enfim, tem muito pouco. Praticamente não existe, né? Tem muito pouco. Não tem o porquê, não dá grande resultado. O que é ciclismo, atletismo, natação, acho que são mais, né, mais decisivo na performance, né? Eu não sei, eu acho que tem uma questão de ser a questão de polícia, né? Tem uma legislação, né, que proíbe, porque, enfim, só que normalmente o controle está sempre atrás do que é a inovação científica, né? Então vai descobrir lá na frente que vinham fazendo, né, tais e tais questões, né, antes. Isso também eu acho que é isso que está acontecendo com a Rússia, né? Eu só li a manchete, eu não li a fundo o que estourou. É atletismo da Rússia? Atletismo está com chance de não ir para a Olimpíada, né? Mas eu não vi o porquê. Aliás, não só atletismo, né? Talvez outros esportes. Porque agora vai para outro. Que levanta as questões dos outros esportes, né? Esses países, eles têm, assim, a gente sabia de né, folclore, né? Eles têm questões que não. Eu lembro que eu torci o pé eu estava jogando lá no interior da Rússia, num torneio lá no interior da Rússia. Nem vou contar. Era Chelyabinsk. Minha vida é antes e depois de Chelyabinsk, né? Porque era assim, cidade naquela época, década de 90, né? E aí eu torci o pé lá, e aí fui no hospital, o cara passava uma gaze, não era nem faixa, era gaze. E uma aguinha. Cara, aquela aguinha era milagrosa. Ele tinha uma pipeta com uma pontinha assim, que ele botava uma rolinha. Aí tirava a rolinha e botava no meu pé. Aquilo era milagroso. O que era aquilo? Não sei o que era aquilo. Né? E eles têm, a Cuba também tinha as pomadas, as coisas. Assim, sei dizer. Tem coisas que, assim, que só vai descobrir depois, né? Mas eu acho que são muito mais de polícia, porque tem uma legislação, né? A gente especificamente, quanto atleta, não entramos nesse tema, porque é uma coisa muito específica, né? E que tem especialistas e que tem agências. Eu, quando disputei lá o Pan-Americano, na época, né, já era 87 já foi o Pan-Americano, a gente sentia em alguns esportes que uma hora tinha que tomar uma decisão mesmo, parecia, né? Você vai treinando, você tem talento, você tem disciplina, você tem um bom treinador, você vai em alguns períodos, né? Acho que não sempre, mas você tinha quase que uma decisão a tomar, né? Vou querer lutar pelo pódio ou não, né? Tinha alguns esportes que eram assim, e acho que dependendo da época, o ciclismo, eu estava, né, eu tenho relação com a França, na época da volta da França, lá que estourou. Eu acho que a única maneira de combater, e se a gente algum dia entrar no assunto, quer dizer, incentivar
esse controle, que já começou a ter, começou a ter controle nos treinamentos. Eu acho que isso é uma das soluções, né? Começar a lutar de maneira diferente, não só na hora da competição, né? Mas durante o treinamento. Hoje já existe. Eu acho que é o que tem que fazer, se algum dia a gente entrar nessa luta, acho que é ver, estudar, né? Como a gente não é especialista, mas estudar o que pode ser feito para incentivar a pesquisa, né, no combate ao doping, que é uma coisa terrível, né? E além de ser muito injusto, coloca a vida das pessoas em jogo, né? E no caso da Rússia era uma coisa quase que obrigatória, né? Obrigado. Tem ali uma próxima lá, e depois uma no fundo, e depois uma aqui, e depois uma lá. Calma aí, senão eu perco a memória, tá? Não adianta... Gênios, né? Gênios. Aí não dá. 3 no máximo, eu lembro. Bom dia, meu nome é Juliano Passini. Raí já está convidado a treinar com nossas crianças lá no rugby. Tia Dalma Rugby, está bem-vindo. E uma das coisas que a gente sempre fala, para mim, são 2 pilares, que é a cultura e os exemplos. Acho que na transparência foi muito falado sobre a cultura, ou seja, mudar o ambiente. A Ana falou bastante sobre isso, perfeito. E, do outro lado, exemplos que, para mim, não dá para desassociar. O que vocês enxergam como atletas como exemplo e o que pode ser feito para isso? Você diz o quê? Como assim? Porque a cultura, os exemplos que chegam, às vezes, para a sociedade não são os melhores. Não sei se vocês concordam. De comportamento, de achar que não é mais nem ser humano, em alguns casos, né? Se desassociar tanto da realidade a esse ponto. E eu acho que não dá para desassociar o ambiente com esses exemplos. Eu acho que assim, o atleta tem que ter, o atleta brasileiro, ele é muito, ele é tirado do convívio da sociedade, assim, quase, ele bota lá de uma redoma, assim, então não estuda, tem, enfim, os esportes profissionais têm patrocínio desde cedo, então tira um pouco da realidade, tira muito da realidade, né? Você tem que ter uma condição pessoal muito forte para manter o pé no chão. Então, acho que esse tipo quer dizer, né, quebrar essa prática que seria uma boa coisa para os atletas, né? Então, trazer os atletas que estão, né, envolvidos aí no tempo com treinamento, com entrevista, e pro chão, né? Eu acho que isso é um movimento importante. Muitas vezes quem está em torno dos atletas, e aí falo dirigentes, técnicos, às vezes agentes, mas normalmente os agentes são os que mais cuidam, né? Talvez melhor direcionados, né? Mas existe assim né, se usa aquele atleta e depois vem outro atleta, né? E a pessoa fica ali. Então, muitas vezes o técnico fica... Futebol é um pouco diferente, que os técnicos mudam muito, mas na carreira, assim, né? O técnico ele tem uma carreira longa e o atleta ele vai trocando, vai gastando, né? E vai trocando. Então, o cuidado, muitas vezes, com esse atleta ele é menor do que deveria se ter, né? Tem até na lei, Pelé prevê algumas coisas e tal, na formação dos atletas do futebol, com estudo, com distância da família e tal, mas na prática não é cumprido. Então, uma maneira dos atletas serem melhores, né, exemplos mais importantes, mais relevantes, serem, né, terem também essa vivência, essa formação humana melhor, né? Acho que isso no nosso esporte deixa muito a desejar. O Raí foi uma raridade aí, né? O Raí, quando vai para a França, você se comporta como um ser humano normal, porque né? Aqui não, né? Não, eu acho que o atleta na Europa não tem umas coisas diferentes assim de Não, sabe o que é? Bom, menos mítico, assim. Você pegava metrô lá, por exemplo. Futebol, eu acho que é a parte, né? Futebol, eu acho que é a parte. Lá também tem, gente. Lá eu também acho tem. que dá para se comportar um pouco normal você pegar metrô. Não, aqui, não só lá.
Sim. E Tá, nesse sentido você está falando. Sim, pega. Você conviver mais, né, de igual para igual, acho que com as demais sim. pessoas. Eu acho que concordo com a Ana, essa tal. coisa de formação. Assim, no caso do futebol, o rugby, eu acho que é uma coisa, é um super exemplo, né, de esporte, de cultura, que é super violento, né? E mas é muito leal eu o fui jogo, na Copa né? do Mundo e tal. E isso é uma cultura, né? Porque teria tudo para ser um esporte que incentivar a violência. Todo mundo fala assim, o torcedor briga porque o jogador briga dentro de campo. Lá os caras se matam dentro de campo e fora estão tomando cerveja junto, abraçado e tal. É uma cultura maravilhosa, é um exemplo. E lá na Europa, mesmo na Europa, na França, eles falam, né? Não lembro agora quais são as expressões, mas eles falam assim que o rugby é um esporte bruto, mas com gentlemen no ambiente e tal, não sei o quê. E o futebol é o contrário, né? E no comportamento são... Mas acho que o futebol é um pouco à parte, assim, lá na Europa também. Mas eu também concordo com a Ana, acho que é uma questão de investir na formação dos atletas como cidadão. Isso é que começa a mudar. E ter essa coisa de conscientizar a importância, né, que o atleta tem. Eu acho que na própria formação, nos clubes, né, a federação poderia se preocupar com isso, de mostrar para o atleta o que ele representa, né, para o público em geral, o que uma atitude dele tem. Eu acho que ele não tem consciência disso, né, porque tem pouca formação e porque também não está orientado para isso. Eu acho que poderia melhorar bastante, né? Nós temos outro dia eu estava falando de que todo mundo fala assim, os atletas, o cara pirou, começou a fazer um monte de besteira, não sei o quê, mas a questão da vida pública, não sei o quê, o moleque às vezes tem 20 anos e tem quantos presidentes de clube que chegam no clube e tem isso? Existe depois. Tem uma pergunta lá atrás, e depois tem uma outra lá, por favor, depois a gente passa o microfone. Ok. Tá? Bom dia, meu nome é Suleima. A gente estava falando aqui que o Brasil é reconhecido internacionalmente como o país do futebol, mas, quando se trata de futebol feminino, reconhecimento e dinheiro, essa verba, né, que é destinada aqui ao futebol masculino, a gente não vê a mesma coisa no futebol feminino. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, não só do Raí, como da Ana e também da imprensa, que eu acredito também que seja responsável por esse descaso com a modalidade, e das empresas privadas também. Eu queria saber como é que vocês veem essa questão do descaso com o futebol feminino no Brasil. Eu acho que historicamente começa com preconceito, isso, e ainda existe, mas eu acho que é uma falta de inteligência mesmo, assim, tem um potencial gigantesco para crescer. A gente vê as meninas cada vez jogando mais, né, na escola, grupo de amigas, daria para formar, por exemplo, sei lá, um campeonato universitário. Uma vez uma empresa, uma pessoa ligada a uma empresa de cosméticos me procurou e eu falei, vocês estão... A própria FIFA, quando veio 2 anos da Copa do Mundo, queria mudar um pouco a imagem deles, né, se fazer de bons. Vieram me consultar o que eu achava, onde que eu acho que deveria investir. Eu falei, futebol feminino, cara. Se fizer isso daqui, dobra o número de praticantes, você pode mudar, né, e tem um potencial gigante. Eu acho que é falta de preconceito ainda, né, mas falta de inteligência de ver o potencial que existe nessa modalidade. Alguém levantou o braço lá no fundo? Lá. Já está. Bom dia, Marcelo Camilo, sou advogado da área esportiva há uns 20 anos. Quando a gente fala de transparência, para a Ana e para o Raí, principalmente nas confederações, o que me chama muito a atenção não são os atletas que mais se destacam, mas os atletas que não se destacam, né? A Lei Pelé tem uma dicotomia muito grande entre o que é o futebol e o que é o resto dos esportes, na verdade. Isso gera uma insegurança muito grande aos praticantes dos esportes, né? Obviamente que eu trabalho com grandes ícones do esporte, então esse não tem problema. Mas a maioria dos outros atletas são totalmente esquecidos. Eles são postos à margem do que é essa transparência que a gente tanto está pedindo, na verdade. Não dá para se falar só em transparência nos altos escalões, esquecendo toda uma base que existe desses atletas.
Esses atletas hoje, na maioria deles, não existem, não tem registro, não são beneficiados com INSS, com fundo de garantia, com absolutamente nada, né? E eles são totalmente esquecidos. E a lei foi feita de uma tal forma a qual isso ficou pior ainda. Porque quando ela limita ao futebol, ela só dá o título de atleta profissional ao futebol. E a todos esses outros atletas, isso é renegado. Então, gera-se uma total inconsistência para esses praticantes. Então, assim, isso era uma questão que eu gostaria de colocar para o Raí e para a Ana, para a gente discutir e se buscar como foi feito para as domésticas, por exemplo, que se criou uma vertente nova, onde a gente consiga ter uma profissionalização disso para esses atletas, na verdade, que são a grande maioria e que não aparecem absolutamente para nada, mas são os carregadores de pedra. Não se faz campeonato se não tiverem esses jogadores que não são tão expressivos e nada disso. Então, isso era uma reivindicação, uma pergunta, mas também uma reivindicação para que isso começasse a ser estudado e a gente conseguisse unir forças dentro do esporte para que esses atletas também fossem atendidos. E quanto à questão da base, como eu também trabalho muito com crianças, é exatamente isso. Eu acho que nós somos de uma época, como a Ana disse, que temos um pouquinho mais de idade, nós tínhamos obrigatoriedade de fazer a prática esportiva na escola. A nossa primeira educação é a física, ela não é a intelectual. E isso se perdeu com o passar do tempo. E eu acho que isso era uma grande discussão junto ao Ministério da Educação e do próprio Ministério do Esporte, apesar de ter vocações totalmente diferentes, mas eles confluem num determinado momento, que é quando a educação passar novamente a ser obrigatório, a gente conseguir ter espalhado por todos os núcleos a questão da educação nas escolas, a gente realmente poder começar a fomentar também o autodesenvolvimento. Na nossa época, nós éramos obrigados a fazer educação física e os professores, quando tinham alunos que se destacavam, acabavam levando a um ou outro local que pudesse se praticar ou se desenvolver o esporte de uma forma melhor. Mas continua obrigatória, não é? Não, mas... Isso é um mito, né? Não é que não é. Só que não rola. Não, teve uma época, mas já é obrigatória de novo há bastante tempo. Ela não reprova. Né? Mas ela não é. A nossa época, Ana, ela era obrigatória. Ela continua sendo obrigatória. Todos os alunos eram obrigados a fazer. Ela continua sendo obrigatória. A diferença com hoje é que, na nossa época, a escola não era para todos. Então, hoje, a escola é para todos. Então, o que a gente tem é que não é em todo lugar que tem quadra, não é em todo lugar que tem professor. Não. Então, tem muita gente que acaba, mesmo sendo obrigatório no currículo, disciplina integrante do currículo da escola, acaba não acontecendo por questões humanas. Desculpa, né? a colocação foi equivocada. É exatamente isso. Antigamente, mesmo quando você não tinha a quadra na sua escola, você era levado a outros polos para fazer a educação física. Tinha menos gente na escola. Não, né? O sim. desafio hoje é universalizar. Né? O desafio hoje é chegar em todo mundo. Mas essa questão da profissionalização, do profissional do esporte, né? O atleta profissional, é realmente só o futebol. Teve, enfim, essa discussão ela existe, é uma discussão que tem que ser feita com o Ministério do Trabalho, né? Toda uma estruturação diferente, né? Enfim, tem uma jornada diferente, tem, né, questões que não são como a CLT, né? Mas isso para todas as modalidades. Estavam lá em Brasília, nesse GT que discutiu o Sistema Nacional, muito dessa discussão apareceu. Mas é um encaminhamento para começar essa discussão. Né? Acho que tem muita coisa para debater aí. Ministério do Trabalho para a gente tentar também fazer essa diferenciação em relação ao
tem gente que ganha muito dinheiro, então tem que acabar com o mito também, que isso é um esporte amador. Não, é um problemaço. Esse negócio da terceirização de PJ é um problemaço. Bom, tem mais uma lá atrás e depois tem uma aqui. Bom, Ana, você falou em relação àquela questão do Ministério do Esporte com o Ministério da Educação, de existirem filosofias diferentes, um focado em uma coisa, outro focado em outro. Bom, inicialmente, meu nome é Carlos Frederico, eu quero ser um gestor esportivo e me preparo para isso. E o que eu mais acredito é em esporte junto à educação, e o esporte como base da educação formando cidadãos. Você tem o seu instituto, o Raí Leonardo com a Gol de Letra, Flávio Canto no Rio com judô, uma série de iniciativas existem no país para tentar preencher o vácuo, especialmente das comunidades carentes, para formar cidadãos. Eu vejo a NBA também vindo agora com convênio com a NBB para formar atletas, a Inter de Milão com projeto, o Barcelona com projeto no Rio, mas são sempre iniciativas isoladas. Vocês dois que participam e têm esses institutos há tempos, vocês enxergam alguma maneira de ter iniciativas coordenadas, ao invés de ter... Tem até o Neymar, recentemente, ao invés de ter várias iniciativas pontuais, tentando preencher o vácuo que existe de educação e infraestrutura no país, vocês enxergam alguma maneira de consolidar essas iniciativas para fortalecer isso cada vez mais? Assim, você está certíssimo. Tem muita gente fazendo de uma maneira descoordenada, diferentes iniciativas para diferentes públicos, né? Dentro dessa discussão do Sistema Nacional de Esporte, apareceram duas questões que eu acho que são, no meu entender, muito importantes para que isso efetivamente aconteça. A gente tem um sistema federativo, confederações e federações e clubes, né? Ligado estadual, nacional, ligado ao sistema internacional. Então, esse é um sistema que ele já existe e ele é visível, e quem se adequa àquele modelo pode se inserir, né? Pode se cadastrar, pode se federar, né? Pode, enfim, participar desse processo federativo. E isso lida com, segundo o Diagnóstico Nacional do Esporte, com entre 5% e 10% da nossa população. Bem mais para 5% que para 10%. Né? Aí você tem todo o outro 90 e poucos % que não estão inseridos em nada reconhecido. Então tem a ONG do Neymar, tem o Instituto, tem o Gol de Letra, tem a Escola X, tem o Mais Educação, tem o, enfim, tem os CDCs, tem os clubes da comunidade, tem o esporte de várzea, tem o SESC, tem... Aí você vai, name it, né? Vai embora. E dentro dessa proposta, para toda essa população, né, esse público, um cadastro nacional ligado a um sistema, a uma rede nacional de formação. Então, são algumas para esse reconhecimento no nível dos municípios, dos estados. Então, é preciso, sim, se reconhecer tudo o que é feito e se organizar tudo o que é feito e qualificar ou reconhecer a especialização das diferentes atividades, né, para os diferentes públicos. Né? Não é só assim, não existe esporte para pobre, esporte para rico. As demandas são iguais. As ofertas são diferentes. Quanto mais alto a condição econômica, mais acesso tem. Né? Isso como regra, né? Tem as exceções. O que é importante levar em consideração são os diferentes tipos de esporte, tipos de manifestações esportivas para os diferentes perfis de pessoas. O esporte para mim é de um jeito, para você é de outro, para ela é de outro, para ele é de outro, né? Em cada período da vida. Então, isso é o que são os conceitos mais modernos que a gente está trabalhando. E ligados a uma rede nacional, que seria um cadastro nacional, um cadastro único nacional, e uma rede nacional de formação. Eu acho que está sendo discutido lá no Ministério isso, mas eu acho que Atletas pelo Brasil é uma iniciativa já de mobilizar para tentar avanços também nessa área. Existe uma associação de instituições, chama REMS,
REMS é uma rede de instituições ligadas ao esporte. Esporte pela mudança social, né? Rede de esporte pela mudança social. Então, já são quantas, Ana? 54 instituições que discutem juntos. Então, está evoluindo, né? A Ana, o Instituto Esporte e Educação, trabalha muito com formação de professores, né? Em rede pública, né, Ana? Também. Em rede pública também. A Gol de Letra desenvolveu um projeto de formação de monitores esportivos, que a Ana também faz lá, que virou um curso do Estado de São Paulo, né? Uma formação de monitores esportivos do Estado de São Paulo. Então, acho que está começando a ganhar, essas iniciativas estão se juntando e começando a ganhar um peso maior para chegarmos a esse ponto que você está dizendo. Mas tem que acelerar. Penúltima e última aqui, tá? Bom dia, meu nome é Soraya. Queria dizer primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui, porque vocês são os meus maiores ídolos de quando eu era adolescente. Aí não posso nem falar nada, porque eu sou São Paulina roxa. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: a gente tem visto assim que a iniciativa privada hoje está realmente fazendo um grande papel do governo aí nas ações esportivas, tem patrocinado muitos atletas, mas ainda a grande parte dos esportes que não é o futebol, não é o vôlei, ainda depende muito de uma ajuda do governo, assim, aqueles atletas que conseguem chegar num padrão mais elevado. O que eu queria saber de vocês é como atrair mais patrocínios para os outros esportes que não são o futebol, que o futebol, né, na verdade, acaba abraçando tudo, e outros esportes que são legais, que os atletas poderiam ter um maior desenvolvimento, não depender tanto do governo, mas não atrai o grande filão do patrocínio. Patrocínio é imagem, né? Patrocínio é retorno de imagem, né? O retorno de imagem ou para a grande massa ou de responsabilidade social ou de assim, você tem que entregar o que a empresa quer, talvez, e aí a gente às vezes acha que tudo tem que vir, né, do governo, mas se a gente olha e leva como referência algumas modalidades nos Estados Unidos, por exemplo, faz foto para calendário, para vender calendário para levantar recurso, vende biscoito no farol para levantar recurso. Então, enfim, eu sempre digo isso, eu faço essa comparação não com outras, entre as modalidades, mas o que é o esporte de rendimento, que é o esporte que a gente faz, esporte educacional, esporte para todos, né? Então, muitas vezes, o retorno de imagem que a gente dá não é na mídia nacional, é na mídia de bairro, né? Então, enfim, porque os grandes atletas têm patrocínio porque eles dão retorno de alguma coisa que as empresas queiram, né? Então, enfim, eu acho que vale ampliar um pouco. Agora, assim, uma outra máxima, né? A gente só é sustentável aquilo que é importante. Então, o esporte sendo menos praticado do que deveria no país, a importância dele ela também é menor. Então, quanto mais se praticar esporte, mais o esporte vai estar inserido na nossa sociedade, mais ele vai ser importante, mais ele vai ser sustentável. Última pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Davi, sou psicólogo. Estou muito lisonjeado, muita honra aqui de estar falando com vocês, ouvindo vocês. E o esporte sempre delineou muito a minha vida, as minhas escolhas, as minhas construções. Vim de escola pública, isso foi muito importante para mim. Eu queria saber de vocês, primeiro que parabéns, acho que muito além da boa vontade, acho que tem uma questão de gerenciamento, você ter toda uma condição de delinear as atitudes, né, que a gente possa estar ajudando, isso é importante. Eu acho que o brasileiro ele tem muito isso da boa ação, de doar-se, só que por vezes eu acho que sim, falta essa questão da gestão. E eu gostaria de saber de vocês, o que motiva vocês, quando, no mínimo, assim, quando vocês chegam nos institutos que vocês gerenciam,
quando vocês veem, entre aspas, aquelas pessoas que vocês atendem que não teriam acesso, quando vocês olham o olho daquele menino, daquela menina, o que vocês falam? Meu, o que eu estou fazendo tá valendo a pena, tá fazendo valer, eu estou conseguindo fazer a diferença. Por simples que seja, o que isso atinge vocês no âmbito pessoal? Cara, eu acho que assim não muda muito, né, as motivações. Se a gente teve acesso, né, todos têm que ter acesso. É uma questão de lógica até, né? E não é bondade, é de lógica, né? O mundo fica melhor para mais gente, vai ficar melhor para mim, né? Eu acho que é isso. E a sorte, no meu caso, a sorte de poder continuar ligado ao esporte, que é o que eu conheço, né? Então, e é o que eu acredito. Então, enfim, é um caminho também para continuar ligada, né, ao esporte. A gente usar o esporte para tentar fazer como uma missão aqui da Atletas, né, melhorar o esporte para melhorar o Brasil. A gente tenta, no meu caso, também lá, através do projeto, tem outras atividades além esportivas, mas o que acho que quando se vê a transformação das pessoas através das atividades que você está ajudando a oferecer, isso te mantém motivado para continuar fazendo, fazer mais. Isso, com certeza, é a grande motivação quando você está no contato direto, né, com as pessoas que estão se beneficiando disso, né? Mas acho que a motivação inicial é que a gente sabe o potencial que existe, né, no caso do esporte, né, a carência que existe nos bairros pobres, né, variadas, mas e o potencial que o esporte tem de levar uma atividade que é prazerosa, que ajuda a formar as pessoas, que educa, que junta pessoas, né? Então, acho que a gente sabe de perto, né, o quanto essa atividade é transformadora e pode ajudar a transformar. Bom, por falar em incentivo, antes de terminar, a gente vai dar um incentivo aqui, um incentivo da Vivo, né? Eu não sei o que tem dentro, mas a sacola é enorme. E a Ana vai tirar 5 papeizinhos, um de cada vez, né? Sem corrupção, eu estou aqui na transparente, bolinha quente. Problemas muito sérios do esporte. Olha. E já começou mal, né? Esse número aqui, 1. Não, 1 já parece meio marmelada, mas ali, pronto. É tia da Ana, cara. Impressionante. Uma coincidência incrível. Coincidência incrível. É tudo baixinho, 6. Não, desculpa. É 9. Tá aqui. O leitor é meio analfabeto. Parece sacanagem. 6. Eu vou sair daqui e vou jogar na Mega Sena. Sério. Olha, mas nem aqueles velhos dirigentes, judô, natação, eram tão corruptos quanto nós aqui, hein? Vamos lá. 21. E vamos para o último. Agora um pouquinho mais bem sorteada, porque finalmente ela deu uma balançadinha. Já aumentou, 30. Apareceu 30? Deu. Então tá tudo certo. Obrigado, gente. Não. Um minutinho só, deixa eu só falar um pouquinho sério. Eu queria agradecer ao Raí e a Ana pela disponibilidade do tempo, agradecer a todo mundo que veio aqui, sentou, escutou um pouquinho de boas histórias de esporte, não boas histórias antigas só de histórias engraçadas, mas histórias para nosso esporte ficar melhor depois. Então, muito obrigado a todo mundo. Eu queria pedir palmas para os dois, por favor. Obrigado.